Mais uma vez estarei dando continuidade sobre o nosso comentário Gênesis e a Bíblia. E hoje vamos falar sobre a Bíblia como um documento histórico no Antigo Oriente Próximo. Existe um erro de acusação que tem surgido dizendo que a Bíblia é uma cópia. Quando alguém diz que a Bíblia é uma cópia de outros textos, geralmente está pressupondo algo moderno, que ideias surgem isoladas e que um autor cria tudo de zero e que semelhança se torna plágio. Isso não existe no mundo antigo. No Antigo Oriente Próximo, os textos nascem de um mesmo ambiente cultural. Descreve eventos históricos compartilhados. Usam linguagem, símbolos e gêneros literários comuns. O que existe não é cópia, mas tradição cultural compartilhada. Isto é, mesmo mundo, mesmos acontecimentos, múltiplos registros, mas com interpretações diferentes. Um exemplo concreto. O cilindro de Ciro descreve conquista da Babilônia, retorno de povos exilados, restauração de templos. A Bíblia descreve o mesmo decreto, mas do ponto de vista judaico, com linguagem teológica focada em Jerusalém. Isso não é uma cópia. É o mesmo fato histórico narrado por tradições diferentes e que, consequentemente, acaba interpretando também de forma diferente. A Bíblia deve ser analisada como um corpus textual do Antigo Oriente Próximo e do Mediterrâneo Antigo, sujeita aos mesmos métodos críticos aplicados a textos egípcios, mesopotâmicos, hititas, grego-romanos. Quando isso é feito, ela se mostra notoriamente consistente em vários níveis. Quando olhamos para evidências arqueológicas, por exemplo, temos a Stela de Merneptah, datada de 1208 a.C., é um dos achados mais importantes da arqueologia bíblica. Nela, o faraó menciona explicitamente Israel como um povo já estabelecido em Canaã. O detalhe técnico é crucial. Israel não é descrito como cidade-estado, mas como um grupo étnico-social, o que coincide com a descrição bíblica de uma confederação tribal primitiva. Isso confirma a existência histórica de Israel antes da monarquia. O cenário sociopolítico descrito em Juízes no início de Samuel não é prova teológica, é confirmação etnográfica externa. Por exemplo, olhando pela Stela de Tel Da, menciona a casa de Davi, confirmando que Davi não foi uma invenção tardia do período persa, como se alegava no século XX. Do ponto de vista metodológico, dinastias só são mencionadas quando já são reconhecidas politicamente. O texto vem de um inimigo de Israel que elimina propaganda interna. Olhando pela Estela de Moabe, descreve conflito entre Moabe e Israel, corroborando eventos paralelos, como segundo Reis 3. O ponto aqui não é coincidência literal, mas divergência previsível. Cada lado apresenta sua versão. O evento é central, dominação Israel e revolta moabita. É comum. Esse padrão é exatamente o que historiadores esperam de fontes independentes confiáveis. Olhando, por exemplo, para o cilindro de Ciro, o exílio babilônico, confirma a política dos persas: repatriar povos, restaurar templos, respeitar cultos locais. Isso coincide com o decreto atribuído a Ciro o Grande em Esdras. Os manuscritos do Mar Morto mostram que os textos hebraicos foram transmitidos com altíssimo grau de fidelidade. Diferenças são mínimas e não afetam doutrinas centrais. Isso desmonta a tese da corrupção massiva tardia do texto. Olhando pelo lado antropológico, jurídico, cultural, encontramos também leis semelhantes. Por exemplo, o Código de Hammurabi, da Babilônia, datado de 1754 a.C., que é uma estela legal real, apresentando leis civis, penais, comerciais e familiares. Não é o primeiro código da lei, mas o mais completo preservado do mundo antigo. Por exemplo, olhando pela Lei 196, nos remete a uma lei encontrada também na Bíblia, que é olho por olho, dente por dente. Olhando pela lei do Código de Hammurabi 197, nos remete também a uma lei encontrada na Bíblia, que está em Êxodo 21, 23 em diante. E outros paralelos, como a lei 229, que encontramos também na Bíblia em Deuteronômio 22. Isso mostra que Hammurabi oferece um excelente ponto de comparação, semelhanças, leis casuítas, preocupação com propriedade, violência, família. E note que os pactos bíblicos seguem exatamente o modelo de tratados hititas do segundo milênio a.C. Prólogos históricos, estipulações, bênçãos e maldições, testemunhas. Isso indica a origem antiga, não reconstrução tardia. Olhando por textos ugaritas, revelam linguagem poéticas paralela aos salmos, termos idênticos para deuses rituais, mas a Bíblia rejeita o panteão, centraliza a ética, desacraliza a natureza. Isso mostra continuidade cultural, mas ruptura teológica consciente, algo típico de movimentos históricos reais. Do ponto de vista histórico, a Bíblia não deve ser analisada como um livro científico moderno, mas como um conjunto de textos históricos, literários e filosóficos do Oriente Próximo Antigo. Dentro desse critério, que é mesmo usado para outros textos antigos, ela se mostra substancialmente confiável em vários níveis. Olhando arqueologicamente, a Bíblia demonstra forte ancoragem histórica. Diversas figuras e contextos mencionados no texto bíblico são confirmadas por fontes externas independentes, como a referência à casa de Davi, na Estela de Tel Da,
e confirmação da existência de Pôncio Pilato pela inscrição de Cesareia e registros babilônicos que corroboram o reinado de Nabucodonosor II. Esses achados não provam teologia, mas confirmam que o texto bíblico está inserido em um mundo histórico real e verificável. Antropologicamente, a Bíblia é notável por seu retrato honesto da condição humana. Diferente de textos mitológicos idealizados, ela preserva leis tribais, conflitos sociais, falhas morais de líderes e tensões políticas, típica de sociedades antigas. Isso a aproxima de outros textos e documentos históricos do período, como códigos legais mesopotâmicos e narrativas reais, reforçando seu valor como registro cultural. Filosoficamente, a Bíblia sustenta uma reflexão coerente sobre moral, justiça, sofrimento e sentido da existência ao longo dos séculos e múltiplos autores. O pensamento ético atribuído a Jesus de Nazaré, por exemplo, é amplamente reconhecido por historiadores e filósofos como um dos sistemas morais mais influentes da história, independentemente da adesão religiosa. Então, por isso, do ponto de vista histórico, a Bíblia não pode ser descartada como mito ingênuo ou invenção tardia. Ela é um documento antigo complexo que combina história, teologia e filosofia, e que deve ser avaliada com os mesmos critérios aplicados a qualquer outra fonte relevante da antiguidade.